Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Que coisa boa. Esse hino é uma mensagem profética, né? Tá bom, tá ótimo. Evangelho escrito por João, capítulo 14, apenas o versículo 23. Aleluia. Eu quero trazer uma mensagem nessa manhã com o tema Os 5 endereços de Deus. Diz assim: Jesus respondeu-lhes: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele morada. E você diz amém, pode se assentar. Queridos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui nessa manhã, dessa consagração, e estendo a minha gratidão ao pastor Moisés. Muito obrigado, pastor, por nos convidar para estarmos aqui. Deus abençoe cada um dos irmãos, o nosso internauta, meu amigo pastor Valmir Carvalho, que é uma bênção, um amigo que Deus nos deu, veio pregar ali no culto de ensino em Camboriú, e sempre que vem se hospeda lá em casa, e tem sido uma bênção, e a gente precisa de amigos. Deus abençoe o pastor que pregou, eu vi também, e todos os irmãos. Queridos, eu estava estudando a Bíblia e Deus me deu esta mensagem. E eu quero falar sobre 5 endereços de Deus, 5 lugares que nós podemos encontrar Deus. O primeiro endereço de Deus, eu quero destacar, que a gente sabe demais, conhece, é o céu. Paulo chamou a morada de Deus de terceiro céu. Existem 3 céus: o céu atmosférico, que a gente consegue visualizar com a nossa visão humana; o céu das galáxias, que se consegue visualizar através de telescópios, lunetas, aparelhos criados pelos homens. A gente consegue alcançar o segundo céu. E o terceiro céu, a gente não pode alcançá-lo com uma boa luneta, com um telescópio, mas tem uma coisa que nos conecta com o terceiro céu: a fé, a oração, o jejum, a obediência nos faz conectar com o terceiro céu. No capítulo 6 do seu livro, o profeta Isaías, ele dá uma descrição de Deus sentado no seu trono. Ele disse: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e em volta do trono do Senhor estão aqueles que ardem em fogo, que são os serafins, e eles proclamam de forma contínua, dizendo diante da face de Deus que Ele é santo. Eles declaram a santidade de Deus enquanto Deus está assentado no seu trono. O profeta Ezequiel, ele dá uma descrição diferenciada do trono de Deus. Ele diz que o trono de Deus se movimenta. Ele acrescenta aquilo que Isaías viu, e ele consegue perceber, pastor Moisés, que o trono de Deus é capaz de movimentar-se. Na verdade, existem 3 atributos supremos que só pertencem a Deus: onipotência, onisciência e onipresença. Por causa do atributo da onipresença, Deus, ele está aonde ele deseja estar. Então, se Deus está num trono e ele deseja que o trono se movimente, o trono de Deus vai se movimentar a hora que ele quiser. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, e para quem está nos assistindo, que existe um método à luz da Bíblia que pode fazer o trono de Deus se movimentar. Em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5, a Bíblia deixa claro para a gente, dizendo que Deus vê lágrimas de quem chora e Deus ouve oração de quem ora. Logo eu entendo com isso que Deus é capaz de se movimentar em direção de uma cidade, em direção de uma casa, em direção de uma pessoa, por causa do jejum e da oração. Foi por causa da oração de Ana, com o espírito amargurado, que Deus se movimentou. E eu sei que você já ouviu alguém pregar
que enquanto Ana está querendo um filho, Deus está querendo um profeta, um juiz e um sacerdote. Porque quando o trono de Deus se movimenta, alguma coisa extraordinária acontece. Você acredita nisso? O apóstolo João, ele também viu o trono de Deus. Apocalipse 4, ele disse: eu vi o Senhor sentado no trono, e diante da face do Senhor eu vi 24 anciãos, que tiravam as suas respectivas coroas das suas cabeças e colocavam aos pés daquele que estava assentado no trono, porque só quem está sentado no trono é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E foi isso que nós viemos fazer aqui nessa manhã. No capítulo 7 de Atos, Estevão, quando está sendo apedrejado, ele disse assim: eu vejo o Senhor sentado no trono, e eu vejo ao lado do trono de Deus o meu Cristo, o Cristo bendito, aquele que passou pelo Calvário, mas ressuscitou, e eu vejo ele em pé à direita de Deus. Estevão está sendo apedrejado. Estevão tinha motivos, falando de forma humana, para ficar com raiva da situação, mas enquanto ele está sendo apedrejado, está sendo levado para a eternidade, ele é capaz de conseguir perdoar aqueles que estavam tirando pedras sobre eles, porque ele viu o trono de Deus, ele viu o Cristo ao lado do trono. Quem tem experiência com aquele que está sentado no trono, pensa diferente, age diferente, faz diferente, porque está conectado com quem está no trono. Primeiro endereço de Deus, guarda aí: Deus está no alto e sublime trono. Segundo endereço de Deus, a casa dele. A casa de Deus é um lugar tão extraordinário que Davi fez questão de expressar com o coração, dizendo assim: eu me alegrei quando me disseram, nós vamos à casa do Senhor. A casa de Deus é um lugar tão espetacular que se deve ser levado com seriedade, que no capítulo 5 de Eclesiastes, versículo 1, o Salomão disse assim: guarda o teu pé. Fala de reverência, de respeito, de se dobrar diante de Deus. Ele disse: guarda o teu pé quando tu entrares na casa de Deus. Jesus tinha tanto zelo pela casa, que quando ele viu os cambistas fazendo comércio na porta do templo, ele pegou um azorrague, quebrou, desmanchou, derrubou a mesa dos cambistas e fez aquilo que a gente sabe com muita excelência, e disse: mas está escrito que a casa do meu pai é casa de oração. Deus está na casa dele. Tem alguém pregando que nós não precisamos nos reunir, que nós não precisamos de uma casa? Nós precisamos sim, até porque nós somos um ser social, que nos conectamos uns com os outros e nos relacionamos. Nós precisamos estar na casa de Deus. A casa de Deus é um lugar de revelação, a casa de Deus é um lugar de cura, a casa de Deus é um lugar de batismo com o Espírito Santo. A casa de Deus é um lugar extraordinário. Quem gosta da casa dele, levante a sua mão e dá um glória para ele. Aprenda a amar a casa dele. O pastor Moisés falando aqui da Deus Amor, eu me converti na Deus Amor, eu tinha essa mesma pegada, e eu continuo orando, eu continuo jejuando, porque eu continuo sendo a igreja de 30 e poucos anos atrás. Quem quiser desistir de orar, que desista. Quem quiser desistir de jejuar, que desista. Mas eu sei quem me chamou, e eu sei para onde eu vou, e eu sei que vai uma multidão comigo. Enquanto alguém está pensando que não tem uma igreja que ora, tem. Eu tenho rodado os 4 cantos desse Brasil pregando, e aonde eu chego tem um povo orando. Tem um povo que conhece aquele que está sentado no trono. Tem aqueles que realmente desistiram de orar, mas Deus vai renová-los, Deus vai levantá-los, porque Deus está contando com a igreja que ora. O tema da nossa convenção esse ano é oração, a força que move a igreja. Eu me apaixonei por esta temática, porque nós sabemos a força da oração. E orar na casa de Deus é privilégio, porque na casa de Deus você tem mais
tempo para orar, você tem mais facilidade de se conectar com Deus. Então, o segundo endereço de Deus, eu encontro Deus na casa dele. Você acredita nisso? O terceiro endereço de Deus, 1 Samuel 3:21, eu gosto desse texto, porque a Bíblia diz que Deus estava na palavra. Quem encontra Deus, encontre na palavra. A Bíblia Sagrada tem 1189 capítulos que estão divididos em 31.173 versículos. Nós temos a palavra verdadeira. O Deus da palavra continua agindo por meio desta palavra. A palavra de Deus é tão poderosa que no Salmo 138, verso 2, a parte C, pastor Valmir Carvalho, está escrito que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Deus é o Deus da palavra. Quando estamos lendo a palavra, estamos nos alimentando, porque a palavra é pão. Quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos sendo guardados debaixo das asas do Altíssimo, porque a palavra, ela é proteção. Números 23:19, Deus não é o homem para que minta. Os homens podem mentir, mas Deus não mente por causa do compromisso que Ele tem com a palavra. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu acredito que o Deus da palavra continua no controle da sua vida. Deus tem o controle, porque você anda guiado por esta palavra. Isaías 55:11, Isaías, ele disse: a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, Deus disse: Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Velar significa tomar os cuidados cabíveis e necessários para proteger a palavra. A palavra de Deus é mais forte do que as heresias, do que as mentiradas que tem por aí, porque Deus tem compromisso com a palavra. Quem ama essa palavra? O segundo endereço de Deus, a palavra. O terceiro, desculpa. O quarto endereço de Deus, nós estamos envolvidos nesse contexto. Salmo 22, verso 3, conhecido demais dos músicos. Deus habita no meio dos louvores de Israel. E nós somos o Israel de Deus dessa geração. Você já prestou atenção que quantas vezes a gente está cantando? Às vezes eu estou viajando, pastor Moisés, sozinho, quando eu não posso levar a esposa, eu faço o culto dentro do carro. Eu canto, eu falo língua. E o pastor da minha igreja, o pastor Adriano, nosso vice-presidente, brincando comigo, disse: pastor, quando você sair por aí, não cante não, só pregue, que o seu dom é de cantar. Mas às vezes a gente meio desafinado canta, fala língua, adora, porque Deus habita no meio dos louvores. A minha casa, daí o Valmir que sabe, é casa de culto. Ontem eu recebi o pastor Valmir, pastor Ítalo, lá que é o trabalho com o pastor Zé Carlos, recebi aquele missionário do Japão e a esposa na minha casa. Aproveitei o Timóteo, falei: vamos fazer culto. Entrou aqui em casa, eu tenho uma mesa, pastor Moisés, espero receber um dia o senhor lá. É a mesa do culto. Tem churrasco, mas tem culto, né, Valmir? Tem uma comida boa, mas tem culto. Transforme sua casa no lugar de culto, porque é a melhor coisa que você faz. Porque quando você está cultuando, Deus começa a manifestar a graça no meio dos louvores. Lá em casa parece uma sala de música, tem uns 4 violão, tem uma bateria. Eu fiquei surpreso que ontem começamos a cantar, daqui a pouco está o pastor Valmir tocando carrom. Eu digo: eu não sabia que o senhor também era músico, não. Deus habita no meio dos louvores. Transforma a empresa no lugar de culto. Transforma a loja no lugar de culto, mesmo que seja antes do expediente, porque Deus habita no meio dos louvores. E o quinto lugar que eu quero partilhar, com o meu coração ferveu com isso aqui. Já entendeu ali? O quinto lugar que Deus habita é você. Pastor, o senhor não está pregando heresia, eu estou mostrando na Bíblia. O João 14:23, Jesus disse assim: se alguém me ama, quem ama a Deus aqui, irmão? E quem é besta de dizer que você não ama? Em plena quinta-feira você está aqui em jejum, adorando a Jesus, às vezes enfrentando tanta crise existencial, mas está dizendo: Jesus, eu estou aqui porque eu te amo. Jesus, eu estou aqui porque eu aprendi a amar o Senhor. Se alguém me ama, olha a resposta de Jesus: se alguém me ama, o meu Pai o amará.
Oh, coisa boa ser amado por Deus. Quando seu pai e sua mãe te dizem parar, que é até difícil isso acontecer, mesmo se isso acontecer, o Senhor acolherá você. O amor de Deus é tão grande que Paulo escreve aos Efésios e dá 4 dimensões do amor de Deus. Ele diz que o amor de Deus tem altura. Deus alcança quem está lá em Hollywood, lá em cima, como alcançou Zaqueu, bem alto no topo da figueira. O amor de Deus tem altura. O amor de Deus tem profundidade. Deus arranca da sarjeta o mais vil pecador, quem está na droga, quem está no crime, quem está vivendo uma vida devassa. Esse Deus poderoso vai lá no fundo do poço e arranca e levanta para ser príncipe entre o seu povo. Foi de lá que Deus me arrancou. Minha mãe era da Deus Amor, e um dia ela descobriu que eu usava droga lá no Nordeste. Naquele tempo, alguém usar droga no interior do Nordeste, lá onde eu morava, era um escândalo grande para a família. Minha mãe, uma mulher de oração, a Águia, chegou para mim. Eu sou de uma família, pastor Moisés, de 14 irmãos. Manhã chamou e disse assim: está usando droga? Bem caladinha num canto. E eu quis esconder. Ela disse: se preocupe não, olha, eu sei o endereço do céu. Eu vou orar e jejuar por você, e Jesus vai lhe pegar. Ela só falou isso, ninguém. Ela não falou para o meu pai, não falou para os meus irmãos. E minha mãe começou, ela disse: vou fazer 7 quarta-feira na Deus Amor de jejum e oração. Ela disse isso para mim. Aí mamãe fez a primeira quarta, eu continuei na bagaceira. Fez a segunda quarta, eu continuei na bagaceira. Fez a terceira quarta, eu disse: eu acho que mãe até se esqueceu. Quando foi, pastor, um domingo de manhã, estava caminhando para a terceira quarta. Quando eu acordei, pastor Moisés, do sábado para o domingo, que abriu os olhos, acordei com vontade de ser crente. Não me peça detalhes que eu não sei dar. Abri os olhos daquela manhã de domingo. Tinha tudo para sair, mas os colegas para um dia de droga, de bebidice. Mas naquela manhã eu acordei com vontade. Eu acordei com vontade de ser crente. Eu tenho uma irmã chamada Lúcia, que era crente, mulher de oração, mas de tanto me evangelizar, talvez desistiu da minha convenção. Eu cheguei para ela e disse: Lúcia, você vai para a igreja hoje? Ela disse: vou, mas você já me prometeu 500 vezes e nunca foi. Eu disse: mas hoje eu quero ser crente. Eu passei o dia contando as horas para chegar de noite, porque eu queria aceitar Jesus. Eu queria ir para a igreja, mesmo a minha irmã não acreditando. Mesmo, e tem mais, pastor Moisés, eu não tinha uma calça chamada comprida, eu só gostava de bermuda. Eu tinha um irmão que não era crente. Eu falei para ele: Edivaldo, tu tem uma calça para me prestar? Ele disse: para que tu quer calça, tu não usa? Eu disse: eu quero ir na igreja. E vai fazer o quê? Eu digo: eu vou no culto. E quando chegou lá, o pastor inventou de pregar sobre a vinda de Cristo. O Cristo que vai arrebatar a igreja. O Cristo que liberta o drogado. O Cristo que tem levantado homens para pregar o evangelho nesta nação. Eu disse: sou eu. Aceitei Jesus como Salvador, voltei crente, e eu tinha que passar de volta para casa em frente a um bar, onde todos os meus amigos da bagaceira estavam lá. Eu passei tipo meio escondido. Os primeiros dias, pastor Moisés, eu confesso que eu ia para o culto, quando chegava perto do banco dos meninos estavam, eu escondia meio que assim a Bíblia, assim meio, para eles não verem, passava disfarçado. Mas um dia Jesus me encheu do Espírito Santo na igreja. Aí eu comecei a passar no bar assim agora, com a Bíblia assim, ó, para eles verem, irmão, amém. Porque quando Jesus pega, Ele pega. Quando Ele enche, Ele enche. Quando Ele transforma, Ele transforma. E até aqui me ajudou o Senhor. Mas não parou por aí não. Os colegas disseram: ele se converteu em novembro, na virada do ano, nas festas de Natal, que tinha uma forrosada pesada, e todo nordestino gosta de forró. Ele vai deixar de ser crente na festa de Natal. Passei o Natal na igreja orando. Eles disseram: mas tem o Réveillon, que ele gosta da virada de ano. Tinha um lugar chamado Batu, que a gente passava o Réveillon lá todo ano. Bebida, droga e tudo que não presta. Eles disseram: ele vai voltar pra gente no Réveillon. Passei o Réveillon na fichinha, na igreja orando a noite inteira.
Aí apelaram para o carnaval de fevereiro. Disseram, não tem como ele se esquivar do carnaval, porque ele gosta. Passei 3 dias de carnaval orando e jejuando no retiro na igreja. Aí apelaram, a última apelação dos amigos, ele vai voltar para a festa julina, que ele gosta de forró e de quadrilha do São João. Passei a quadrilha e o São João na igreja. E eles desistiram de mim. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jesus escolheu você para morar em você. Você é morada de Deus. Por isso que eu deixei esse versículo para o final. Quando alguém quiser encontrar Deus, vai encontrar em você. Pastor, e como é que eu identifico que um cristão transporta Deus? Jesus disse assim: quem me ama será amado de meu Pai, e o meu Pai virá juntamente comigo e fará da tal pessoa morada. O Espírito de Deus veio, batizou você, entrou em você, automaticamente Deus e Jesus vieram à sua vida e estão morando em você. Você transporta Deus em você. E quando um crente que transporta Deus chega em algum lugar, o ambiente começa a mudar. Por quê? Porque Deus está na vida dele. Ele é chamado, como foram os irmãos chamados em Antioquia, de pequeno Cristo, porque ele é parecido com Jesus. O apóstolo João disse assim: se alguém diz que anda com Cristo, então deve andar como Cristo andou. E quando Lucas escreve Atos capítulo 10, versículo 38, ele dá uma descrição bem criteriosa de como Jesus andou. Ele disse: Jesus andou ungido por Deus. Quem anda com Deus, anda ungido, anda cheio, fala a língua, se alegra, anda debaixo da presença dele. Aí o escritor de Atos disse: ele andava ungido por Deus, ele andava fazendo o bem. Não tem como alguém transportar Deus e andar fazendo mal, porque a graça de Deus que está em você faz você entender que você tem o amor de Deus, e esse amor transporta. Eu fui pregar numa comunidade esses dias lá em Itajaí, numa igreja, e eu fui mais um colega meu. Quando eu cheguei lá, tinha 4 meninos de rua, moradores de rua na porta da igreja. Aí eu parei o carro e fui lá conversar com ele, que seria uma injustiça, o camarada todo arrumado, todo perfumado, chegar e ver 4 pessoas na porta da igreja, não tinha ninguém para recepcioná-lo, sentado lá, 4 homens e um cachorro. E eu fui lá, comecei a conversar com eles, e um deles disse: pastor, nos ajuda a sair da rua. Pastor, o senhor não tem nenhuma casa de recuperação? E eu tinha uma casa de um colega. Eu liguei para o colega, uma casa que a gente sempre ajudava. Eu falei: irmão, você pode socorrer essas pessoas? Ele disse: pastor Arinaldo, ele até brincou, disse: o senhor não pede, o senhor manda, me passa o endereço. Eu disse: só que eles têm um cachorro. Ele disse: não, pastor, o cachorro a gente tem onde deixar, leva a gente para a casa de recuperação. Nós precisamos de uma oportunidade. Quando eu estou conversando com ele, chegou uma missionária daquela igreja que eu ia pregar, que eu também não conhecia. Ela chegou desse jeito, um espírito de autoritarismo, parecia que não ia transportando Jesus. Por quê? Porque ela olhou para mim e disse: pastor, o senhor é o pregador? Eu disse: sim, daqui a pouco eu vou. Eu estou aqui conversando com esse menino. Esses aí não precisam de apoio não, esses aí estão precisando de uma estacada. Irmãos, essa mulher veio com uma voadora contra aqueles rapazes. Eu disse: irmã, entre e vá para o culto, deixa que eu resolvo aqui, em nome de Jesus. Daqui a pouco o menino chegou, levou as 4 pessoas e foi uma bênção. E ele disse: pastor, estou tratando deles e Deus vai transformar. O amor de Deus precisa transbordar em nós, porque nós somos morada de Deus. Nós transportamos Deus em nós. Você transporta Deus em você. Isso aqui não é para você ficar orgulhoso, mas é para você ter ciência de uma coisa: você pode até ser uma pessoa comum, pode até ser um interno provisório desta casa, ou parente de alguém que é interno, mas uma coisa eu preciso lhe dizer: você é conhecido no céu, porque Deus está em você. Deus está guiando você, dirigindo você e está usando você. Quantos endereços de Deus nós temos aqui nessa noite? Ontem um rapaz dos Estados Unidos me chamou e disse: pastor, eu olhei o seu Instagram. Pastor, eu preciso tanto conversar com um homem de Deus. E me contou uma história tão triste. E sabe qual foi a minha reação? Me disponibilizei para orar por ele.
para aconselhar, porque nós transbordamos Deus em rede social. Eu tenho 3 Instagram, ou seja, 3 Facebook, página pessoal e conta pessoal. Tem a minha conta do Instagram, TikTok. Você pode entrar lá. Tem hora que eu acho que o pessoal até enjoa. Eu pego o mesmo vídeo e coloco em todas as plataformas para evangelizar. Essa semana alguém me chamou de manhã e disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. O senhor pode orar por mim? Eu digo agora, porque eu transporto Deus em mim e o meu tempo está disponível para abençoar alguém com a mensagem do Evangelho que está em nós. É um privilégio, nós sabemos desta verdade. Deus mora em nós. Você pode até ser uma pessoa comum, mas você tem algo que talvez as pessoas não sabem que você tem. As pessoas, às vezes você vai no mercado, numa loja, em algum lugar do seu convívio social, mas elas nem sabem que você está transportando Deus em você. E quando você abre a boca e fala de Deus, que fala, Deus abençoe. Eu trabalhei numa empresa em Itajaí, na portaria, há 11 anos atrás, quando eu cheguei. Ah, meu Deus, eu nunca cheguei com uma placa no peito dizendo que era pastor. E era um lugar pesado, porque tinha que fazer conferência de bebida, de droga. E eu ganhei o respeito daquelas pessoas sem impor, sem brigar, porque eu mostrei que Jesus estava na minha vida. As nossas palavras fazem a diferença, as nossas atitudes, nós transportamos Deus em nós. Você precisa entender isso, que você é a morada de Deus. Quando alguém quiser encontrar Deus, vai encontrar em você, por causa da presença que você carrega. Quem carrega esta presença? Com permissão do pastor, eu quero orar. Posso orar, pastor? Fique em pé, por favor. Aleluia. Quem transporta Deus em você? Você transporta Deus em você. Eu quero orar por você nessa manhã. Não desista de transportar Deus em você. Você foi chamado para isso. E por causa desta presença que você está transportando, eu vou dizer para você aqui com muita propriedade, vão acontecer 3 coisas com você. Primeiro, você vai chegar onde você nunca chegaria sem essa presença. Segundo, você vai ter o que você nunca teria sem essa presença. E em terceiro lugar, você vai ser o que você nunca seria sem essa presença. Conserve ela em você. Sempre diga para você, no pior momento da sua vida: eu transporto Deus em mim. Em meio aos caos, às crises, às dificuldades, você transporta Deus em você. Eu passei, pastor Moisés, já vou orar, uma fase da minha vida pregando que Deus passa pelo vale da sombra da morte com o crente. Em um dia, de tanto que eu pregava que Deus passa com o crente pelo vale da sombra da morte, Deus disse: eu vou lhe mostrar para você que passo mesmo. Fui fazer uma cirurgia cardiovascular. Eu fiz 4 pontos de safena no coração. Eu fiquei na UTI 4 dias. E lá eu me lembrei que eu pregava que Deus passava com o crente pelo vale da sombra da morte. E UTI é um lugar tenebroso, um lugar com cheiro de morte. Quando dá aqueles bip que vai parando, é alguém que foi a óbito, tudo perto de você. Mas naquele dia, eu me lembrei que Deus passa com o crente pelo vale da sombra da morte. E Deus passou comigo pelo vale da sombra da morte. Depois que eu passei pela UTI, me tornei escritor. Eu tenho 3 livros com 3 temáticas diferentes. Depois que passei pela UTI, preguei algumas vezes nos Gideões. Depois que passei pelo vale da sombra da morte, Deus abriu as portas, fui pregar na Europa. Já estive em alguns países da América do Sul. O vale é lugar de treinamento para Deus mostrar que cumpre promessa com crente que transporta ele. Eu vou repetir para orar: você transporta Deus em você. O pastor me deu permissão e eu queria pedir para você pegar na mão dessa pessoa que está transportando Deus. Segura aí. Oh, glória. Pastor, você está segurando a mão de alguém que transporta Deus. Ah, Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta. Eu vim pregar nessa manhã para quem transporta Deus. Ofereço a ti, Deus meu. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Para reconhecer
esquecer que nada tem, tudo é teu. Oh, glória! Quero te adorar no dia da crise, ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Quero me alegrar mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem mesmo que pareça que é o fim. não vai ser o fim, porque você transporta Deus em você. Pois tu és fiel, Senhor, fiel. Agora nós vamos formar um coral dizendo que tu és fiel, Senhor. Vamos lá. Tu és fiel, Senhor, declare cantando para Ele que Ele habita no meio dos louvores. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Só quem acredita Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, Ele permanece sentado no trono e fiel. fiel, Tem resposta de Deus para crente aqui nesta manhã. fiel. Tem resposta de oração e jejum para crente aqui nesta manhã. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Querido Jesus, nesta manhã nós viemos ministrar uma palavra ao coração dessas pessoas, ao coração dos internautas, dessas pessoas que acompanham esse trabalho tão ilustre do Bom Samaritano há anos. E nesta manhã eu queria conscientizar cada servo teu que está aqui, que ele transporta Deus na vida dele. E eu quero orar por esta pessoa nesta manhã que veio aqui talvez com o objetivo de buscar algo específico da parte do Senhor. Seja respostas nesta manhã, Deus, não é porque eu estou pregando, mas é porque o Senhor está aqui. Seja a resposta do céu para a vida deste crente, seja a resposta do céu para os projetos do pastor Moisés e a equipe, seja a resposta para a vida do meu amigo pastor Valmir Carvalho, seja a resposta para os nossos internautas, para os nossos músicos, para o pessoal da mídia que trabalham e cultuam nesta manhã, para essa pessoa que veio visitar esta casa, para os que estão internos neste lugar. Seja a resposta, meu Deus, em nome